Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mendigo Milionário. E hoje um vídeo um pouco diferente do tema aqui, né? Se você se lembra, no primeiro vídeo eu falei que o canal era principalmente para falar sobre as estratégias de investimento que eu estava seguindo, mas que hora ou outra eu ia falar sobre alguns outros assuntos dentro do universo do Bitcoin. Eh, e esse é um desses vídeos. Eu queria falar anteriormente da questão do Bitcoin Notes versus Core, só que isso já meio que evoluiu, então, para uma possibilidade de um soft fork no Bitcoin. Ah, e como que isso foi acontecer, né? Já existe um BIP aqui, dentro um PR, né? Uma pull request, uma requisição de modificação, aqui no repositório do Bitcoin Core, discutindo esse soft fork aqui. Que basicamente o que estava acontecendo, né? Em resumo, existia principalmente várias implementações de nós de Bitcoin, mas o Bitcoin Core era rodado por 99% dos nós e os outros por 1% dos outros nós. Só que hoje você vê aqui no Coinbase, né, 21% da rede roda Bitcoin Notes, que é outra implementação, é um fork do Bitcoin Core. E por que isso aconteceu, né? Porque, na minha opinião, o Bitcoin Core fez merda, né? Uh, Basicamente, existe um campo nas transações chamado Op Return. E esse campo é para colocar dados diversos, qualquer coisa, mensagem de texto que você queira colocar, você colocava nesse campo. E sempre foi um campo reduzido, né? Porque você não pode deixar esse campo grande, porque você vai enfiar a blockchain com bosta, né? Com coisa que não é transação monetária, com qualquer tipo de dado que você queira. E não é esse o objetivo do Bitcoin, né? O objetivo do Bitcoin é ser principalmente uma rede de transações de dinheiro, não uma rede com um torrent da vida que você pode enfiar qualquer merda e foda-se, tá ligado? Ah, então, existe esse conceito de spam, né? O que é o spam para o Bitcoin? Tudo que não é transação financeira é spam no Bitcoin, na rede Bitcoin. Enquanto que, por exemplo, spam de e-mail é um e-mail indesejado, spam no Bitcoin é uma transação indesejada, digamos assim, que não envolva uma transação financeira e sim uma adição de dados arbitrários na blockchain. E por algumas razões que eu não quero me estender muito, o Bitcoin Core, simplesmente na versão 30, ele disse, agora, a partir da versão 30 do Bitcoin Core, não vai ter mais limite de tamanho do op return. Se você quiser colocar 1 MB de op return, você pode. Ainda é personalizável, né? Você pode escolher nas suas configurações, mas a configuração padrão, a partir da versão 30, é não ter limite, vale tudo que você quiser enfiar na blockchain vale dentro do op return, sem limite. Você pode enfiar um porno gay desde que caiba na blockchain, em um bloco da blockchain, e você pague a taxa, pronto, beleza, foda-se. Seu spam vai estar lá. E, a meu ver, isso é um absurdo, mas existe visões diferentes. Tem gente que fala que o mercado tem que definir, né? Você pode colocar qualquer dado, se você paga a taxa para colocar o dado na blockchain, foda-se, isso que importa. E eu discordo porque está desconsiderando o fato da função primária do Bitcoin, que é ser uma rede de transações monetárias, e também está ignorando o fato que existe um problema, a meu ver, no Bitcoin, que é o uso da blockchain como bem público, né? Que cai no problema da tragédia dos comuns, né? Pesquisem aí se você quiser saber mais sobre o problema da tragédia dos comuns. Mas basicamente o que essa ideia da tragédia dos comuns diz é que se existe um bem público, ele vai ser utilizado da pior forma possível. Por exemplo, se existe um gramado que existe várias fazendas de vários donos diferentes e um gramado público e um pasto público para as vacas pastarem, esse pasto público vai ser tratado que nem merda, porque tudo que é público não é de ninguém, né? Você não tem, se uma propriedade não tem dono, então ela não vai ser respeitada. E tem um pouco disso na blockchain, né? E na mempool do Bitcoin também, que são onde ficam as transações não confirmadas, né? E
esse é o problema, ao meu ver, principal, né? Porque você tem agentes privados querendo colocar qualquer merda em um bem público, né? Que é a blockchain ou a mempool. Mas sem querer se estender muito nisso, né? Existe um problema ainda maior que, ao meu ver, mesmo se você concorde em colocar dados arbitrários na blockchain ou não, não interessa. Desde que eu comecei a acompanhar discussões técnicas sobre Bitcoin, aproximadamente em 2015, se falava muito no consenso, né? Qualquer modificação no código do Bitcoin tem que ter um consenso amplo. E quando eu falo consenso amplo, não é democracia, que é 50% mais um. Não. Tem que ter um consenso assim de no mínimo, ideal 100%, mas 99% pelo menos, ou em alguns casos um pouco menos, teve alguns soft forks que existia um padrão para o soft fork ativar de 80%, 90%, mas era sempre um valor bem alto, porque senão a gente acabaria numa situação que, ao meu ver, a gente está acabando agora. O que acontece se você faz uma modificação que não há consenso, né? Que foi exatamente essa mudança que o Bitcoin Core fez na versão 30. Não havia consenso, claramente, né? Tanto técnico quanto por usuários. E a prova disso está aqui, né? Que 21% da rede agora roda Bitcoin Notes. Então isso é irrefutável de que não havia consenso para a mudança do V30. Não interessa se ela é tecnicamente justificável ou não. Não tendo consenso, como claramente não teve, não interessa. Pode ser o argumento técnico mais perfeito do mundo. Se não há consenso, há um problema em implementar essa mudança técnica. E eu acho que a gente está chegando nesse problema que vai ser demonstrado agora nessa soft fork. Por quê? Porque é o seguinte, tem cerca de 20% da rede aqui não está satisfeita com essa mudança no core e quer impedir isso. E como eles querem impedir isso? Através de um soft fork. E esse soft fork eu mostro aqui, né? Basicamente já está sendo discutido aqui por longas discussões pelo Bitcoin Core. E o Luke Dash Jr., que é essa figura aqui, é quem está liderando, a meu ver, esse soft fork, toda essa ideia do Bitcoin Notes. Ele é o principal desenvolvedor do Bitcoin Notes. Ele não é qualquer bosta, tá? Como muitas pessoas querem fazer crer. É um cara aleatório. Ele é um cara que é um dos desenvolvedores que estava próximo do início do Bitcoin. Ele é um dos desenvolvedores mais prolíficos do Bitcoin. E ele foi importante em vários momentos do Bitcoin. Então, ele é meio louco, tem algumas ideias malucas, né? Na visão de alguns, mas é inegável que esse cara manja muito de desenvolvimento do Bitcoin. E ele foi importante, inclusive, em algumas correções de bugs fundamentais na história do Bitcoin. E desde que eu acompanho tecnicamente discussões técnicas, ele sempre estava lá, uma das principais figuras. Ele não deve nada para outros desenvolvedores do Core, como Greg Maxwell, Peter Wheeler. Então, ele está na mesma prateleira dos principais desenvolvedores do Core. Né? Então, existe muito essa conversa que ele é um louco varrido qualquer, mas longe disso. E ele está por trás aqui dessa ideia do Bitcoin Notes, né? Que basicamente é uma versão do Core que não tem essa mudança, né? Do Op Return. O Op Return ele é um campo, né? Configurável, né? Que você, mesmo rodando o Bitcoin Core, por enquanto você consegue configurar ele para baixo, para só o valor máximo dele ser 80 bytes, né, que geralmente é o padrão no Bitcoin Notes, se eu não me engano, ou 40, não lembro direito, mas é um valor bem pequeno. E basicamente é essa situação atual que a gente tem no Bitcoin e que pode, provavelmente vai acontecer um soft fork aqui em algum momento que é bem sensível. E aí você pensa, né? O Luke Dash Jr. ele está há muito tempo sendo. Eu acho que é o cara que o Bitcoin Core mais odeia no, em toda a história, assim. Você vê o Bitcoin Core, tipo, se pudesse matar o Luke Dash Jr., acho que eles fariam, mas mesmo assim, incrivelmente, está sendo discutido aqui pelo Bitcoin Core. Né? Aí você pensa, por que o Bitcoin Core não manda esse Luke Dash Jr. se fuder, né? E manda tomar no cu e foda-se, tá ligado? Eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, ainda tá dando espaço aqui pro cara, não é ele aqui, mas
Basicamente, esse cara aqui que fez esse pull request está seguindo as ideias do Luke, né? Por que o Bitcoin Core tolera, não deleta essa merda? Eles têm poder para isso, eles já censuraram, baniram de discussões outras pessoas do GitHub, né? Por que eles estão tolerando isso, né? Poderia simplesmente mandar o Luke Dash Jr. se fuder pra lá, pronto, né? Porque eles não podem. Não seria inteligente da parte do Core fazer isso. Por quê? Porque chegou num ponto que a implementação rival do Core, que é o NOTS, tem 20% da rede. E isso não é pouca bosta, tá? Por quê? Porque se o Bitcoin Core ignorar o NOTS, vai implementar isso. E mesmo que seja uma fração pequena, olha, eu vou explicar por que isso daí pode causar um problema maior caso o Core ignore completamente. Então não é por bondade nem nada que o Core se pudesse, ele deletaria essa merda e foda-se, tá ligado? Você vê aqui o que os caras do Core falam aqui, você vê que os caras tão putos, sabe? Com essa proposta. Mas eles não podem. Pelo seguinte, essa proposta aqui de BIP, ela mostra o porquê disso tudo, que é o seguinte. Eu li aqui as, as mudanças aqui, eu nem olhei por aqui porque aquilo está muito bagunçado aqui, mas se eu for aqui no branch desse cara aqui e for nesse mesmo arquivo, que é um BIP que está sem número ainda, aqui é esse daqui. Você consegue ler todo o BIP aqui sem nenhum comentário. Eu li isso daqui e eu fiquei meio cético no começo de como essa porcaria aqui daria certo, mas pensei melhor, refleti melhor e depois ainda mais de assistir esse vídeo aqui que ele explica todo o racional por trás desse BIP, eu me convenci que isso é genial. Assim, é algo que realmente é pura teoria dos jogos isso. E o Bitcoin ele não é só código, tem muita teoria dos jogos por trás. Eu recomendo fortemente você assistir esse vídeo, mas tem muita parte técnica que se você não tá por fora, você não vai entender nada, então eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível que esse fork faz. Ele basicamente coloca uma data, né, um bloco, que a partir desse bloco ele não vai, o Bitcoin, os blocos a partir de um bloco X não vão mais aceitar op return aumentado nem outros dados do Taproot que podem servir como para inserir dados arbitrários por um ano. Por um ano isso passa a ser, a Bitcoin passa a praticamente proibir qualquer spam, seja no op return ou em outros campos do Taproot, por exemplo. E aí tem uma coisa, né? Mas e se não, somente 10%, né? Ou nem 20% da rede aqui, se 10% começar a rodar essa versão, né? Basicamente não tem essa versão vai ser ignorada. Aí é que tá, não. Por quê? Vamos supor que 10% daqui sigam uma versão que implemente esse soft fork e 90% não. Acontece o seguinte, que atualmente o Bitcoin ele segue a rede com o maior número de blocos, né, com maior hash rate. Então, se 10% do hash rate seguir o Bitcoin Notes e 90% seguir o Bitcoin Core vai ser a rede seguida pela maior parte dos nós. Enquanto os nós que seguirem o soft fork vão, pelas regras que eles seguem, né, de não permitir op return grande, etc., eles vão ignorar esses blocos que estão sendo gerados na cadeia maior e vão seguir só os blocos válidos gerados por 10% do hash rate. O que vai acontecer é que a cadeia com maior hash rate vai ser estendida mais rapidamente, vai ficar maior, enquanto a cadeia com menos hash rate vai ficar menor. Acontece o seguinte, se essa situação se manter, existe a possibilidade de, sei lá, vamos supor que sustente por um mês, nessa condição 90-10, né? Se por alguma razão entrar conteúdo proibido, digamos assim, pornô gay ou coisa pior na blockchain
que está sendo mais seguida, né, com op return grande, etc. E der algum problema para um minerador que faça o minerador começar a minerar a cadeia menor e de repente passe a ser uma relação 80-20, se por acaso a cadeia menor chegar no tamanho da cadeia maior, tudo que está na cadeia maior vai virar pó, todas as transações vão ser canceladas e a cadeia que antes era menor e que passou agora a que antes era maior, vai ser seguida por todos os nossos, inclusive os do Bitcoin Core, que estavam seguindo a outra cadeia. Então isso cria um risco, né? Mesmo que o Bitcoin Core ignore, a maior parte do hash rate continua com o Bitcoin Core, sempre vai existir o risco da cadeia menor, simplesmente os mineradores irem para a cadeia menor e passarem a cadeia que antes era maior por ter um hash rate maior agora. Embora esse risco possa parecer pequeno para algumas pessoas, é um risco, né? Não pode ser, é um risco que não vai poder ser ignorado pelo Bitcoin Core. O Bitcoin Core não vai se dar o luxo de, mesmo se for um risco pequeno de 1% da outra cadeia alcançar, a partir do momento que ela alcançar, acabou, todos os blocos produzidos pela outra cadeia viram pó. Então vai ser uma reorganização monstruosa, né, de blocos, né? Enquanto que os outros blocos da cadeia menor vai ser a rede de consenso, né? Então é principalmente por isso, ao meu ver, que o Bitcoin Core não pode ignorar, porque seria um risco existencial para o Bitcoin Core se dar o luxo de ignorar essa cadeia menor. O que o Bitcoin Core pode fazer para evitar isso, né? Pode ter pode fazer um hard fork para ignorar a cadeia menor, mesmo se a cadeia menor ganhe um hash rate maior, uma cadeia de blocos maior, não interessa. Se o Bitcoin Core fizer um fork, um hard fork para ignorar os blocos da outra cadeia, também é um risco, né? Porque você está basicamente, ainda mais se vier um bloco que seja problemático para a cadeia maior do Bitcoin Core, é como se você tentar convencer a toda a rede a rodar um Bitcoin cuja a cadeia de blocos contém o pornogay. Tipo, qual vai ser o incentivo para a pessoa rodar esse bloco, essa blockchain com esse tipo de conteúdo? Sendo que na outra blockchain não tem isso, né? Então, uma rede limpa. Então, é basicamente esse o dilema. E vai acontecer, viu? O Bitcoin Core, mesmo ignorando, mesmo que o Bitcoin delete isso aqui, vai ser implementado no NOTS, tá? Isso daqui eventualmente e vai. O Bitcoin Core não tem como fugir disso, ao meu ver. Dessa possibilidade, ele vai ter que fazer alguma coisa, seja fazendo hard fork para não aceitar a cadeia minoritária. Eu simplesmente não vejo assim. Se você tiver alguma outra ideia de como o Bitcoin Core poderia fazer para evitar isso, assim, talvez eles estejam tolerando esse BIP aqui como uma forma de ganhar tempo, ver se o outro lado desiste, né? Porque pode ser que o outro lado desista, foda-se. Cabe que ninguém rode, nem 10% da outra rede. Tipo, se 0,1% da outra rede rodar, foda-se, o Bitcoin Core pode ignorar isso daqui, mas se passar a ser um valor meio alto aqui, fica, quanto mais gente rodando isso daqui, mais perigoso fica, tá? Então, é difícil prever. Brincar com esse consenso aqui é arriscado. E é exatamente essa situação que, ao meu ver, o Bitcoin Core criou, tá? Porque ele não podia deixar, ao meu ver, ele não podia deixar se chegar nessa situação. Talvez por algum delírio de grandeza do Bitcoin Core falou que a gente pode tudo, a gente é foda, a gente controla a rede, controla o desenvolvimento aqui do Bitcoin, foda-se, a gente vai fazer o que quer e pau no cu do Dash Jr. E quem não quiser rodar, quem não rode, foda-se, tá ligado? Mas desde que eu acompanho as discussões técnicas, desde 2015 eu vejo que existia essa regra de que você tem que haver um amplo consenso para fazer mudanças no Bitcoin. Caso você não faça mudanças sem esse amplo consenso técnico e de usuários, vai acarretar nesse tipo de situação. E vai ser muito interessante agora ver o que vai acontecer. Por enquanto isso daqui está meio fora do radar, eu não vi ninguém. Tirando esse cara aqui, para mim, ele é dos caras mais inteligentes. Ele tem o Bitcoin Mechanic, ele, junto com o Loop Dasher, tem uma pool de mineração, então com certeza
seria a pool dele que primeiramente rodaria, começaria a minerar esse Bitcoin NOTs. Então já é certeza que vai ter alguém minerando, tá? Eles estão assim, eu acho que nem eu teria tanta convicção. Eu meio que, talvez eu já não iria tão longe em fazer esse soft fork. Mas tem gente com uma convicção maior do que basicamente, eu não quero ver muita mudança no Bitcoin. O ideal para mim é drop e return continuar do jeito que está. E deveria ter sido respeitado esse consenso aqui, tá? Foi um grande, para mim, o maior erro do Core foi ignorar isso daqui. Você não pode ignorar que tem que haver um consenso amplo para mudanças, né? E talvez muito em breve a gente descubra o porquê disso, né? A importância de haver consenso amplo no Bitcoin, senão acaba acontecendo situações dessa que geram risco, né? Existe risco dos dois lados. O Bitcoin Notes não quer que tenha pornô gay na blockchain. E agora o Bitcoin Core vai ter que lidar com esse risco que ele ignorou anteriormente, né? Que vai ser um outro risco agora, né? De repente ter uma reorganização de blocos gigantesca que penda pro lado do NOTS, né? E do ponto de vista de teoria dos jogos, vai ser muito interessante acompanhar isso, né? Porque do ponto de vista dos mineradores, você tem um incentivo para ficar na rede vencedora, né? Então, se o minerador vê que tem 20% de hash rate rodando na cadeia do Bitcoin Notes, ele não pode se dar o luxo de ignorar a cadeia do Notes e continuar minerando blocos que no futuro podem se tornar inválidos e basicamente quebraria a mineradora, porque ela perderia toda a recompensa de todos os blocos que ela minerou na rede reorganizada, na rede que virou pó, né? Perderia todos a recompensa, né? Todos os bitcoins minerados por essa rede virariam pó porque a rede seguida foi a outra, né? A não ser novamente que haja um hard fork, né? Mas novamente, para ter um hard fork do lado do Bitcoin Core precisaria ter consenso. Senão você acabaria com três redes basicamente, né? O Bitcoin original, digamos assim, do core, que teria probabilidade de sofrer o ataque de reorganização do NOTS, teria o Bitcoin NOTS e teria esse terceiro Bitcoin Core, que seria feito hard fork. Então, olha a confusão que isso pode causar. Você ter três Bitcoins em breve, né? Então, é uma situação bem complicada, assim. Vai ser difícil. Se isso realmente for para frente, eu acho que vai. Você vai ter que tomar um lado, né? Nesse possível hard fork. Não vai dar para ficar em cima do muro, né? Você vai ter que escolher rodar a rede do core, caso você seja um rode seu próprio nó, né? Mas o que durante essa confusão, né? Na época que tiver esse fork, possível hard fork, o ideal é mesmo que você não movimente suas moedas, né? Porque pode ser que você movimente uma e na outra não movimente, aí fudeu, né? Vai ser é possível que seja uma época bem turbulenta para o Bitcoin. Mas é isso, está no começo ainda, vamos ver o que vai dar. Talvez não dê em nada, talvez seja uma grandíssima feijoada, isso daqui vai ser totalmente ignorado e foda-se. Mas eu queria trazer isso aqui agora, porque eu acho que é algo que vai acontecer em breve. Então, por hoje é isso, e falou. Acho que amanhã, na verdade, daqui a 2 dias, o mendigo louco vai receber o salário, né? E aí a gente vai ter mais uma continuação aqui do tema normal aqui do canal. Não é isso, falou.